Então, Deus está dizendo o seguinte, irmãos, Ele está explicando para nós assim, ó. Deus está fazendo a gente crescer, passo a passo, certo? Deus está fazendo a gente crescer. Para ser discípulo é passo a passo. Por isso que Jesus ficava com os discípulos, aonde Jesus ia, eles iam atrás. Lição após lição, ensinamento após ensinamento. Palavra profética após palavra profética. E ainda havia Jesus curar, tinha uns milagres, milagre após milagre, porque Jesus fazia muito milagre, né? Então, é no passo a passo. Só que tem gente que ele está subindo, então ele estava aqui, aí ele subiu aqui, aí subiu, aí quando chegou aqui, parece que ele se cansou, aí ele quer dar um salto. Ele quer saltar. Quando você faz isso, você está se identificando com o inimigo. Porque quando a gente quer saltar, a gente quer pular algumas etapas que Deus ainda não fez. Entende isso? Então a gente tem que ir, depois de já ser de Deus, depois de ter escolhido, depois de ter feito a escolha pessoal por Jesus, depois de estar se negando, a gente tem que perseverar nesse caminho. Por quê? Porque senão a gente pode chegar nesse degrau aqui e querer pular aqui para cima. E isso não é uma coisa tão incomum no nosso meio. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Então, o que a gente pode entender? Quando a gente deixa de ser discípulo, que a gente não quer crescer, as almas, vamos dizer assim, ó, vou usar uma linguagem aqui matemática de novo. Vamos dizer que Deus podia ter me usado para 500 almas. E eu só consegui atingir 15. Você concorda que as 485 que eu não alcancei, eu roubei delas, porque eu poderia ter dado para mais 485 pessoas, vamos dizer que fosse uma estatística de um ano. Essas 485, elas foram roubadas. Roubadas do quê, pastor? Elas foram roubadas daquilo que Deus podia dar através da minha vida e não deu. Quando eu não me deixei crescer para ser discipulado, para ser um discípulo, e eu fiquei na condição de ministério, eu abençoei 15, que Deus usou eu, mas Deus podia ter me usado para essas 485, e elas foram roubadas por aquilo que eu não deixei Deus entregar para elas através da minha vida. Entende isso? Então, a gente roubou das almas oportunidades de salvação. Então, o primeiro versículo, a primeira parte do versículo aqui, ó. Quem é que foi esse ladrão? Já sendo cristão, já sendo ministro. Quem é que foi esse ladrão? Nós. Porque essas 485 aqui que elas iam ouvir através da minha vida, não sei se é só através de uma pregação, mas uma oração que eu deveria ter feito, alguma coisa que Deus queria fazer. E elas simplesmente não receberam nada. Essas 15 receberam, mas essas aqui não. Por quê? Porque eu não quis me oferecer para Deus me usar. Elas foram roubadas através de nós, sendo ministério. É difícil encarar isso, né, irmão? É difícil encarar, mas é uma verdade. E tem muita gente que tem a condição espiritual de quitanda, vamos dizer assim, ele tem a condição espiritual de 15, mas ele se apresenta como um hipermercado. Ele tem uma espiritualidade para fazer esse tipo de venda, mas quando você pergunta para ele diz que ele é um congressista internacional, ele aparece assim, ó. Então, se ele é isso e ele se apresenta como isso, ele está mentindo. Concorda comigo? Se você pergunta para uma pessoa que não tem dinheiro e ela diz que tem muito dinheiro, ela até tem dinheiro no banco, mas você pergunta para ela, você é rico? Ela fala, sou. Ela está fazendo o quê? Ela está dizendo que tem, mas ela está mentindo, ela está acrescentando, porque ela não tem o dinheiro, tanto dinheiro para dizer que ela é rica. Então tem muita gente que diz o que não é, né? E isso nos acrescenta na nossa lista de pecado que além de ladrão a gente é mentiroso. Ah, pastor, não fala isso. Ué, quem mente é o quê? Quem prega é pregador. Quem chora está em prantos. Quem se alegra está feliz. Quem mente é mentiroso. É só completar a frase.
Então o que Deus está mostrando aqui é como nós temos que purificar nossas vestes, né? Temos que purificar. Então às vezes a gente é ladrão. Ladrão como, pastor? Nunca roubei ninguém. Você não roubou ninguém, mas você roubou das pessoas oportunidades para elas alcançarem a salvação. Você roubou oportunidades de Deus te usar para levar o evangelho para alguém. Exemplo. E aí, às vezes, a gente diz que a gente é isso aqui e a gente diz que a gente é isso aqui. A gente está mentindo. Então, essa condição que vem junto com o ladrão, a mentira, né? O ladrão e a mentira é o 2 que nega Jesus. Eu anotei aqui, 79. Então, o que eu desenhei aqui está aqui, ó. Você percebe que para subir é sempre através de 2 degraus? Você pisa nesse, vai para esse. Pisa nesse, vai para esse. Pisa nesse, vai para esse. Até o subir é de 2 em 2. Percebeu que o caminho é de 2 em 2? Então, eu anotei aqui 80. Você não vai pular daqui para esse aqui. O natural de subir uma escada é desse para esse, desse para esse. E quando eu piso nesse e vou para o outro, é de um para o outro. Tem 2, sempre tem 2, ó. Então, anotei 80 por causa disso. A nossa subida é em Jesus, que é o 2. Isso é confirmado em Gênesis, capítulo 28, versículo 12. Ele diz assim: E sonhou, e eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então, o que a gente confirma aqui? O que a gente pode entender? Primeiro, a Bíblia está dizendo que a escada ia da terra para o céu, né? A escada ela era posta na terra e ela atingia o céu. Então, terra e céu, patamar de baixo, patamar de cima. Quantas referências? 2. Então, anotei aqui 81. Depois a gente vê que os anjos, eles tinham 2 sentidos de movimentação. Os anjos subiam para cima e os anjos desciam pela escada. Então, se ele subia e ele descia, 2 tipos de movimento. Então, anotei aqui 82. Atos capítulo 1, versículo 9, diz assim: Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Perceba, irmão, que Jesus ele está subindo, está sendo elevado, e Jesus está sendo visto pelos discípulos. Significa que Jesus não subiu assim, ó. Vou desenhar aqui para você. Jesus não subiu assim, ó. Ele estava aqui, aí daqui a pouco ele dá um salto e some. Não, a Bíblia diz que Jesus vai subindo como se fosse numa escada, porque deu tempo para os discípulos enxergar a subida dele. Os discípulos estavam olhando e estavam vendo ele subir. É como se ele estivesse subindo de degrau em degrau. Quer dizer que até o último momento de Jesus aqui, para os discípulos, como filho, né, na presença corpórea dele, como filho de Deus encarnado, até o último instante ele respeita a lei de Deus. Ele vai de uma forma que ele vai como se fosse em degraus, né? Ele sobe e dá para ver Jesus subir. Jesus não dá um salto. Percebe? O que Deus está ensinando? Que até o fim Jesus foi santo, aqui com seu testemunho humano. E a gente quer saltar. Então você vê que Jesus poderia estar aqui, daqui a pouco quando você fosse olhar, ele já estava lá. Né? Mas ele, para ensinar, ele foi subindo, elevado às alturas, à vista deles. Para que eles pudessem perceber. Ah, então é assim que se sobe. Jesus deu o exemplo, né? Então é importantíssimo entender isso aí. A escada é confirmada, né? E a gente vai ver, olha que interessante. E estando eles com os olhos fitos no céu, os discípulos, enquanto Jesus subia, eis que, olha quantos varões aparecem. 2 varões vestidos de branco. Aparece quantos varões? 2. Anotei aqui, 83. 2 varões vestidos de branco, ou seja, 2 anjos. E aí fala uma outra coisa aqui, ó. 2 varões vestidos de branco se puseram
ao lado deles. O que é estar ao lado? Eu estou aqui e o anjo se posiciona ao meu lado. Se ele está ao meu lado, ele está fazendo uma parceria comigo, né? Ele está fazendo uma parceria. Se ele estivesse acima, ele está sendo autoridade. Se ele estivesse abaixo, ele estaria me servindo. Mas se ele se posiciona ao lado deles, o anjo veio para fazer como que uma comunhão, uma parceria. Assim como Jesus, quando estava na terra, estava do lado dos discípulos, sempre junto com os discípulos. Então a parceria, o que é ter um parceiro? É ter uma segunda pessoa para te ajudar. Essa segunda pessoa confirma aqui que eu botei o 84. Porque tudo é em Jesus, né? Então, importantíssimo a gente entender isso. Às vezes você vai fazer coisas no reino, em prol do reino, em que você vai ter uma parte, Deus vai dar uma outra revelação para outra pessoa, você quando junta com a pessoa, um conversando com o outro, Deus se manifesta entre os dois, Jesus, e a obra que Deus tem para fazer, ela é desencadeada. Então, entenda como Deus quer trabalhar. Às vezes o teu irmão é uma ferramenta de Deus para você desenvolver o teu projeto, né? Então, entenda isso. E a gente vai entender, irmão, que a palavra salteador, vou até escrever para vocês aqui, a palavra salteador, estamos usando muita lousa hoje, né? Mas é bom. Isso aqui significa que estamos aprendendo mais. A palavra salteador, olha que interessante, ela deriva da palavra salto. Salteador é uma palavra que deriva da palavra salto. E o que tem a ver isso? O que tem a ver? Que a palavra salto, ela também dá origem, ou ela também produz uma palavra que você conhece, que é a palavra assalto. E o que tem a ver a palavra assalto com a realidade espiritual? O que é uma pessoa que assalta? É uma pessoa que é o quê? Um ladrão. Por isso que você vê que ladrão e salteador são duas palavras que levam para a mesma coisa, porque salteador lembra assalto, salto lembra assalto. Certo? O bandido ele não vem devagarzinho, como se fosse andando em passo a passo. Ele dá, de uma hora para outra, ele dá o bote, né, e diz é um assalto. Então você vê que assalto é coisa de bandido, coisa de miliante, né, de ladrão. Por isso que a gente não pode andar desse jeito, né, se manifestar aqui, querer pular o processo, porque a gente se parece com um bandido querendo roubar Deus. Em Deus ninguém vai roubar, né? Porque a gente sabe que teve alguém que quis roubar a glória de Deus. Sabe quem é, né? E aí quando foi roubar a glória de Deus, o que aconteceu? Por isso que está sendo identificado com essas palavras aí. Versículo de número 11, Atos capítulo 1. Eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como os vistes subir. Então o que a gente pode entender aqui, irmão? Jesus, ele subiu, né? Jesus subiu. Por que Jesus subiu? Porque a obra tinha terminado aqui. Então Jesus foi para o Pai. Vou colocar aqui. Jesus subiu. Essa obra aqui, ó. Só que o anjo faz uma advertência e o anjo diz que ele virá. Que é essa segunda seta para baixo aqui, ó. Que ele vai vir. Primeiro ele subiu e agora ele vai vir. Se ele foi e ele vai vir, quantas realidades nós temos aqui? Duas. Então anotei aqui, 85. Então Jesus, ele foi, mas ele virá, né? E o versículo diz que ele vai vir do modo como viste subir. Quer dizer, é o mesmo processo, o mesmo tipo, né? O mesmo tipo de revelação. Do jeito que ele foi, ele vai vir. Né? Do jeito que ele foi, ele vai vir.
E isso cumpre Gênesis 28, 12. Por quê? Porque você vê que os anjos, eles não desciam e subiam. Os anjos subiam, né? E os anjos de Deus subiam e desciam. É o que aconteceu com Jesus. Jesus subiu e depois Jesus virá do mesmo jeito que ele foi. Então eu anotei aqui o 86, que eu já tinha registrado também, né? E aqui nós vamos entender, irmãos, nós vamos entender um segredo aqui. Nós vamos entender, eu quero que você preste atenção, esse finalzinho aqui ele é bem escatológico, né? Nós vamos agora dar um contexto que vai fazer tudo que a gente falou até agora fazer mais sentido para você. A gente entende que quando Jesus diz que ele vai vir do modo como ele foi, se você olhar para o versículo anterior aqui, ó, deixa eu ver se eu coloquei ele aqui. Eu creio que eu não coloquei ele aqui, mas Jesus ele vai ser encoberto por uma nuvem, né? Ele vai subindo, aí a Bíblia diz que uma nuvem o encobre, né? E Jesus então se oculta, né? Jesus se oculta. Então significa que quando ele vir do modo que ele subiu, significa que o arrebatamento, vou até escrever aqui, vou apagar aqui para ajudar, significa que o arrebatamento é uma coisa que vai acontecer em oculto. Pastor, mas o senhor não colocou o versículo aí. Eu sei que eu não coloquei, irmão, mas eu nem preciso. Eu poderia referenciar pelo versículo, mas eu posso até colocar numa outra oportunidade. Mas, se Jesus foi subindo, daqui a pouco ele desaparece, à vista deles, significa que ele ficou oculto, porque se ele some, se ele é encoberto, ele fica oculto para os próprios discípulos. Por isso que o anjo cutuca ele e fala, deixa que do jeito que ele foi, ele vai vir. Então, se o resultado de Jesus ir embora é uma coisa que está em oculto, né? É uma coisa que Jesus ele é levado para outra dimensão, onde a gente não pode mais ver, que em outras palavras ocultou-se de nós, certo? Significa que quando ele levar os crentes no arrebatamento, o mundo, quando o mundo for perceber, o mundo vai perceber que os crentes não estão mais. Aonde está isso? Porque Jesus disse que ele virá do modo como os viste subir. Virá do modo, da maneira como os viste subir. Então significa que Jesus, ele não foi visto por todos. Presta atenção nisso aqui, o Espírito Santo está mandando esclarecer para alguém aí. Jesus não foi visto por todos, porque quando Jesus estava subindo, diz a Bíblia que tinha mais ou menos uns 500 discípulos ali para ver. Então quer dizer que a humanidade não viu. O judeu que não creu nele não viu. Porque se o judeu estivesse lá, concorda comigo? Se o judeu estivesse lá, vamos dizer que todo o sinédrio lá que condenou ele, que levou ele lá, o povo que mandou soltar Barrabás, se eles estivessem lá e vissem Jesus subir, eles poderiam crer. Poxa, olha, nós matamos o Filho de Deus. Mas por que o judeu, a maioria deles não reconhece Jesus até hoje? Porque eles não creem, porque eles não viram Jesus subir. Eles não viram Jesus subir. Em outras palavras, Jesus subiu para a esmagadora maioria das pessoas de forma oculta. Quem é que viu Jesus subir? Só discípulo. Só discípulo. Quem é que vai ser arrebatado? Discípulo. E quem é que vai ver? Aquele que vai ser arrebatado do lado dele. Eu vou, por exemplo, se eu for arrebatado, meu irmão for arrebatado, nós dois vamos perceber que quando a gente abrir os olhos, a gente vai estar com Jesus lá. Eu vou saber que ele foi arrebatado e ele vai saber que eu fui arrebatado. Por exemplo, é uma figura aqui, né? Não estou colocando literal isso, mas eu vou estar junto com ele, isso que eu quero dizer.
Agora, a pessoa que está no mundão aí, quando der o arrebatamento, para ela vai sentir a falta, a pessoa sumiu. Mas para onde ela foi? Jesus sumiu para os judeus que continuaram ali, no tempo dele. E para onde ele foi? Os judeus têm uma versão de que não, roubaram o corpo de Jesus, levaram ele embora para que, né? E tal, criaram uma versão aí alternativa. Está até escrito isso na Bíblia, lá, Mateus 28, você procura lá. Mateus 28 no finalzinho. Pode ler lá que você vai ver. Próximo do versículo 15 para frente, se não me engano. Que Jesus, existe uma versão lá que eles dizem que Jesus foi roubado. Então, para eles, Jesus se ocultou. Para a humanidade, o arrebatamento vai ser uma surpresa. Porque só vai perceber o arrebatamento quem é discípulo. Entendeu? Então, Jesus foi e Jesus vai vir. Como é que ele vai vir primeiro? Ele vai vir através do arrebatamento. Nós estamos entrando em um pouquinho de escatologia. Ele vai vir através do arrebatamento. Interessante. 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Existe algumas revelações que nós não vamos falar hoje, tá? Sobre este texto, é um texto profundo, que nós vamos explorar ele bastante futuramente, mas só para hoje, qual é a primeira verdade que nós podemos tirar aqui de lição hoje? Qual é a primeira verdade? A primeira verdade é que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, os mortos ressuscitarão primeiro. Pastor, o que é MRP? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Estou fazendo uma abreviação aqui. Então, isso aqui é o que tem que acontecer primeiro. Que é o que está aqui, ó. Vai ouvir a voz do arcanjo, vai ressoar a trombeta de Deus, né? Descerá dos céus. Quem vai descer dos céus? O Senhor. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, tem um primeiro passo que tem que acontecer. Muito bem. Aí ele diz no versículo seguinte: depois nós, os vivos, os que ficarmos, a nossa geração última, seremos arrebatados. Então a palavra arrebatamento que eu coloquei aqui aparece aqui, ó. Seremos arrebatados juntamente com eles. Né? Juntamente com eles. Entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, se nós vamos... Se os vivos, os que ficar, vai ser arrebatado, então vou colocar a segunda condição aqui, ó. Segunda condição é que os vivos, os que ficar, serão arrebatados. Então, eu tenho duas condições aqui. Eu tenho que os mortos ressuscitarão primeiro, versículo 16, e os vivos que ficar serão arrebatados juntamente com eles. Então, são duas condições. Então, anotei aqui 87. Percebe? E aqui, agora vem um fecho escatológico aqui que a gente vai entender algo tremendo aqui da parte de Deus. Eu quero que você fixe muito bem isso aqui que eu vou colocar para você, porque eu tenho escutado tanta besteira, irmão. Tanta gente com distorções, e eu preciso passar isso para você, e eu vou apagar aqui, eu vou colocar desse lado aqui, porque isso aqui é muito importante que você entenda, muito importante. Nós vamos usar esse versículo de Mateus 24, 14, nós vamos usar ele bastante, ainda para frente, mas por hora, dá para entender algo poderoso aqui. Esse versículo é uma profecia escatológica do tempo final.
Então você vai ter que, faça até uma placa na sua casa, se você quiser, e bota lá na porta do teu quarto para você gravar isso aqui. Mateus 24, 14. O que diz Mateus 24, 14, pastor? E será pregado. E será pregado. Então vamos colocar aqui. O que vai ter no tempo? Nós vamos ver. A pregação do evangelho. Que evangelho, pastor? E será pregado. Olha esse pronome. Este. Opa! Não vai ser pregado o evangelho. Vai ser pregado este. Significa que estão pregando um evangelho por aí que não é este. Este é o evangelho como ele é. É o evangelho sem tirar nem pôr. Tem gente que pega uma parte do evangelho, tem gente que pega uma parte da Bíblia, porque é as partes que eles gostam. Por exemplo, as partes que Deus faz promessas. Tem gente que só prega isso. Tem muita gente pregando só isso. Infelizmente. Eu tenho que ser sincero com você. Eu não estou falando nome, você não está vendo eu aqui. Porque teve uma pessoa que disse que a gente não pode falar de pessoas. Então, deixa eu dizer para você que pensa desse jeito, né? Ou para alguém que pensa assim. Então, você não pode pregar. Porque quando eu prego, eu falo de Moisés. Quando eu prego, eu falo de Abraão. Quando eu prego, eu falo de Paulo, de Pedro. Quando eu prego, eu falo da vida das pessoas que Deus trabalhou. Então, eu vivo falando de pessoas. O que eu não posso é falar... usar o púlpito para falar da vida das pessoas em causa própria. É isso que eu não posso fazer. Eu não posso usar o púlpito para poder descarregar, alfinetar alguém em benefício do meu próprio desejo. Isso eu não posso fazer. Púlpito não é lugar de lavar roupa suja. É isso que eu estou querendo passar para alguém aí. Agora, quando uma pessoa fala para mim que eu não posso falar da vida das pessoas, se eu não falar da vida das pessoas, então eu não posso falar de Paulo, não posso falar de Pedro, não posso falar de João, não posso falar de Mateus, de Marcos, de Lucas, não posso falar de ninguém. Porque quem escreveu a Bíblia são pessoas. Quando Deus fala uma palavra através da minha vida, Deus usa o exemplo e eu tenho que citar o que Deus fez na vida daquela pessoa. Está percebendo a diferença? Tem uma grande diferença aqui. Tem gente que fala da vida das pessoas, é ele falando contra a pessoa. Isso é uma coisa deplorável, isso é errado. Agora, por outro lado, né, a Bíblia vai mostrar que Paulo, você vai ficar para você pesquisar aí, vai ficar para você buscar, né? A Bíblia fala que Paulo ele cita um determinado sujeito chamado Alexandre. Ele dá o nome do cara, da CPF, ele fala assim, porque o Alexandre, o latoeiro, ainda bota o tipo de incumbência que estava associada ao cara, não sei se era a profissão dele, ou se era algum termo que tem a ver com a vida dele. E ele fala assim, o Alexandre, o latoeiro, aquele ali, não é qualquer Alexandre, aquele cara ali, ele me causou muitos males. Se você ler esse texto e parar para meditar, Paulo está falando de uma pessoa e está dizendo, esse camarada aí me prejudicou. Só que Paulo não estava lavando roupa suja na Bíblia. Porque se está registrado na Bíblia é porque é exemplo para nós. Paulo estava dizendo, avisando os irmãos, para que os irmãos não pudessem passar pelo mesmo problema que ele passou com o tal de Alexandre. Então tem uma diferença entre usar o púlpito para lavar roupa suja, não sei porque eu estou falando isso, irmão, mas Deus me trouxe aqui, e usar o exemplo da pessoa para que outros não se prejudiquem. Se alguém tivesse avisado as outras pessoas que encontrou com Caim, depois que ele matou Abel, e contasse o que ele fez com Abel, eles poderiam se prevenir contra o perverso Caim que foi. Porque a Bíblia não diz se ele matou mais outros, a Bíblia não fala, a Bíblia fala que ele matou Abel. Mas pode ter acontecido que ele matou mais outras pessoas. Porque a Bíblia diz que ele sai da presença de Deus e decide ir embora da presença de Deus. A Bíblia fala que ele vai para a terra de Nod. Lê lá em Gênesis. Agora, se eu descubro que ele é um Caim, se eu descubro que eu estou do lado de Judas, eu tenho que avisar o meu irmão não cair. Então, tem gente usando
esse negócio de que eu não posso falar da vida das pessoas. Então você não pode falar de Paulo, não pode falar de João, não pode falar de Maria, não pode falar de José, não pode falar de ninguém. Percebe isso? Então, não sei porquê, irmão, mas Deus está mandando esclarecer para alguém aí. Tem que abrir a cabeça. Porque nós não somos um pregador que prega e não está vamos dizer assim, em relacionamento com os demais. A gente está em relacionamento com toda uma sociedade. E como é que eu vou tratar o pecado como santidade? Não tem jeito. Então eu tenho que, muitas das vezes, me posicionar em algumas coisas. Agora, eu não posso falar em meu próprio nome. Alexandre, o latoeiro, é um caso que Paulo deixa registrado na Bíblia, que ele não só fala do cara, como ele dá CPF, RG, e ele diz, esse cara me prejudicou muito. Então é para os outros ministérios, para os outros irmãos que, porventura, encontrasse com ele, fica atento, porque esse cara, ele pode prejudicar vocês como me prejudicou a mim. E eu sei que Paulo era de Deus, né? Jesus avisou os 11, olha só, Jesus avisou os 11 que havia um traidor. E ele deu um sinal para que os outros soubessem. Então Deus, ele avisa. Então a gente tem que entender. E às vezes a gente está falando, o cara está pensando que está falando da pessoa porque é em causa própria. Se for em causa própria, está pecando. Mas se não for em causa própria, se for em causa do reino, tem que diferenciar. Voltando aqui, irmãos, para o versículo, né? Recado de Deus para alguém aí. E será pregado este. Então vamos grifar isso aqui. E será pregado este. Este, o que é isso? Um pronome. O que esse este aqui está querendo dizer? Está dizendo que esse evangelho que vai ser pregado é o evangelho do discipulado. Não é o evangelho do ministério. Nós estamos pregando até hoje o evangelho do ministério, mas Deus vai levar a gente a pregar o evangelho do discipulado. O evangelho como ele é, por isso que é este, é específico. Tem vários outros na direita, tem outros na esquerda, mas esses não prestam. Deus está falando, vai ser pregado este. A prova que esse aqui não está sendo pregado da maneira que é que a gente ainda não cumpriu Mateus 24,14. O que diz? E será pregado este evangelho do reino, por todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O evangelho vai ser pregado aonde? Por todo o mundo. Vou escrever aqui. Então o evangelho vai ser pregado aonde? Vou até apagar aqui, irmãos. Eu creio que você já entendeu, né? Arrebatamento em oculto. Bom, acho que cabe aqui, acho que cabe. Vai ser pregado por todo o mundo. Ah, pastor, isso já está se cumprindo. O senhor está enganado, pastor. Já está se cumprindo. O evangelho já foi pregado para todo mundo. Nós temos hoje a internet, pastor. Nós temos hoje as redes sociais. É verdade. Temos internet, temos redes sociais. Só que tem uma coisinha que você precisa observar comigo, que nós vamos fazer menção aqui. Não sei se você sabe, o mundo tem hoje, ou está caminhando para 8 bilhões de pessoas. Hoje nós estamos caminhando para 8 bilhões de pessoas. Eu acho que são, se não é 8 bilhões, é 7,7, alguma coisa assim. Acho que até a última estatística ela até passou de 8, mas tudo bem, vamos botar 8 bilhões. Se não for isso, é muito próximo disso. Não sei se você sabe, 2,4 bilhões não ouviram nem falar de Jesus. 2,4 bilhões não ouviram falar de Jesus. Essa estatística de 2,4 bilhões, ela é um pouquinho anterior a 8, é quando a Terra tinha 7 bilhões. Agora pode ser que seja mais. Esses 2,4 nunca ouviram nem o nome de Jesus. Ah, então se cumpriu, o evangelho vai ser pregado por todo mundo? Se cumpriu nada. Não se cumpriu nada. Ah, pastor, mas aí nós estamos avançando, a internet,
não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tem muita gente que nem ouviu, e tem muita gente que ouviu e nem se converteu. Você lembra do jovem rico? Oh, meu Deus do céu, mas Jesus quer falar com alguém aí. Você lembra do jovem rico? Um ótimo crente por fora, né? Disse para Jesus que ele respeitava os mandamentos, que desde a mocidade dele ele tinha respeitado, observado os mandamentos. Ele perguntou para Jesus, o que é que me falta? Jesus virou para ele e a Bíblia diz que Jesus o amou. E a Bíblia diz que Jesus disse para ele, te falta uma coisa. Se queres ser perfeito, vende os teus bens e dá para os pobres. E segue-me. O que é vender os bens? Esvaziar. Lembra do vazio, do armazém? Pastor, mas Deus estava interessado nos bens do jovem rico? Não. É porque você lembra das prioridades? Eu coloquei aqui o que eu apaguei, porque a gente vai escrevendo coisa nova. Mas você lembra que eu coloquei aqui que a gente faz isso, faz aquilo outro, depois faz Jesus? Aí eu botei Jesus no comecinho da lista, que Jesus não aceita ser segundo. O problema do jovem rico não era ele ter dinheiro. O problema do jovem rico é que o dinheiro era primeiro. Jesus poderia vir em segundo, em terceiro, em quarto. O jovem rico era um ótimo crente por fora, mas o jovem rico não estava no evangelho que está expresso em Mateus 24,14, que é o este evangelho. Quer dizer que tem muita gente que é um jovem rico na igreja. Vou falar. Tem muita gente na igreja que se por fora ele é um irmão abençoadíssimo. A irmã abençoadíssima. Respeita os mandamentos, já faz 20 anos que vai na igreja, respeita os mandamentos. Estou sentindo Deus aqui, irmão. Só que este tipo de cristão, para Mateus 24,14 se cumprir, ele não se encaixa neste evangelho. É difícil até para mim dizer, irmão, porque nós temos que se cuidar. Quando a gente fala a palavra de Deus, a gente tem que procurar estar nela. E a gente sabe que somos falhos, né? E que nós podemos tropeçar, né? Isso daí eu creio que é uma coisa que todo mundo deve pensar. Mas o que Deus está dizendo para mim, dizer para você, é que este evangelho não é o evangelho do jovem rico, por exemplo. Este evangelho é o evangelho, por exemplo, de um outro exemplo que foi Abraão. Porque para o jovem rico, Deus pede o quê? Me dá o teu dinheiro, esvazia e me segue. O jovem rico saiu triste. Se não se arrependeu, perdeu a salvação. Agora, Deus pede a mesma coisa para um outro camarada chamado Abraão, que não era Abraão, era Abrão, antes de Deus mudar o seu nome. Deus pede para ele o tudo dele. O tudo do jovem rico era as riquezas. O tudo de Abraão era o seu filho Isaac. E o que Abraão faz? Diferentemente do jovem rico, ele fala assim para Deus, o Senhor me deu, toma. Ele se esvazia e segue. Tanto ele segue, que ele sai da terra dos seus pais, e ele anda 3 dias peregrinando até chegar no Monte Moriá. Ele não só quis entregar, mas ele entregou e seguiu. Jesus disse, se negue a si mesmo e me segue. Então ele leva tudo que ele tinha, que era o seu filho Isaac, e ele entrega no altar. Este evangelho vai ser pregado. Esse evangelho não está sendo vivido por nós. Eu preciso te avisar. O evangelho que se vive hoje, nem de jovem rico muitas vezes é. De observar os mandamentos. Mas tem muita gente que você pensa que está passando com folga, que vai entrar no reino de Deus, nesse último tempo não passa. Ah, pastor, o senhor não pode julgar ninguém. Não posso. Não posso, porque eles usam isso, né? Jesus falou, não julgueis. Verdade, verdade. Se Jesus falou, como é que não vai ser verdade? Verdade. Só que o Espírito Santo me dava um exemplo. Eu vou usar aqui, né? Vou usar o controle aqui que eu estou usando aqui para apresentar para você. Deus falou assim, filho, não é você que julga. Não é o irmão B ou C que julga. Sabe quem é que julga? É a minha palavra. Se você pega o crente, imagina que aqui é uma peneira. Tenho na mão uma peneira. Se você pega o crente, botar aqui, e você fizer assim, ó, e não passar,
ele já está julgado. Percebeu que quem está peneirando é o pregador. Eu tenho a palavra de Deus, eu estou usando a palavra para peneirar. Mas quem está julgando não é eu, é a peneira. Você pega os crentes de hoje, coloca aqui e faz assim, ó. Ah, você não pode julgar, não julgueis. Verdade, mas eu continuo não julgando. Porque eu só estou mexendo, eu só estou sacudindo. Eu só estou dando a palavra para dar um impacto na pessoa, para a pessoa se mexer. Eu estou sacudindo a peneira. Só que daqui a pouco eu vou sacudir, daqueles 100 que foi colocado, só passou 5. Não é porque eu não quero ou deixo de querer. É porque o tamanho do furo da peneira não é eu que fiz. É Jesus que falou para Pedro que Satanás cirandou ele para peneirar. Oh, glória a Deus. Segura aí, meu irmão. Aqui vamos destruir uma grande farsa do diabo. Não julgueis. Não julgueis. Ninguém está julgando ninguém. O poder que eu tenho como pregador, o poder que você tem como pregador, é de pegar a pessoa, pega a peneira já tem um tamanho, está na Bíblia lá. Já está, não muda, é imutável. Você viu que Deus ele não muda, ele não nega-se a si mesmo. Você bota a pessoa aqui, aí você, o máximo que você pode fazer não é julgar, você só pode mexer a peneira. Você está pregando, você dá um grito aqui, dá um grito lá, dá uma advertência aqui, dá uma advertência lá, você dá uma sacudida no povo. Eu faço isso aqui, ó. Agora, se passa ou não passa, não depende da minha mão, depende da peneira. Se eu faço assim e não passar, quem julga é a palavra de Deus que eu estou proferindo. Porque a palavra é maior do que eu, é maior do que você. Está entendendo, meu amigo? Está entendendo, meu irmão? Está entendendo, geração? É isso que as pessoas não querem que você ouça. Eles não querem que você ouça, porque assim, ó, porque o pregador não fala, parece que Deus te inocenta de certas verdades. Que você pode praticar o erro, tudo bem. Você passa na peneira do pregador. O pregador nem deveria ter peneira, a peneira dele. Mas você não passa na peneira da palavra. Botou ele aqui dentro, sacudiu, e ele não passou, significa que o furo da peneira é menor do que o tamanho dele. Ele precisa se emagrecer, se esvaziar. Tá vendo que tem que esvaziar? Ele tem que se esvaziar, emagrecer. O que é esmagrecer, pastor? Fazer uma dieta espiritual para tirar tudo aquilo dele que não permite ele passar na peneira. Por que o caminho é estreito? Mateus 7, irmãozinho, irmãzinha. Porque a peneira tem um tamanhozinho do furo, tem um tamanho, e esse tamanho não muda. Colocou aqui, sacudiu, não passa. O pregador não julgou ninguém. Quem julgou foi a peneira. Ah, eu estou falando o que eu estou sentindo de Deus aqui, irmão. Deus está dando na hora aqui. Tem muita gente que não vai passar. Então, quando eu boto para você, quando a gente avisa que a peneira, ela tem a medida dela, não é a medida minha, não é a medida sua, a medida é dela. Quando eu te aviso, eu estou te dando tempo, como instrumento de Deus, para você emagrecer das coisas do mundo e ficar em forma para passar. Para na hora que você bater no caminho estreito, você conseguir passar. A porta é apertada, o caminho é estreito. Foi o que Jesus disse. Este evangelho é este que eu estou falando para você. Vai ser pregado por todo mundo. 2,4 bilhões nem ouviu falar. E aqueles que ouviu não estão servindo a Deus. Em muitos casos, não vou dizer todos, mas em muitos casos não estão passando na peneira. Aí Deus manda aqui a gente dizer para você que você tem que emagrecer do mundo. Dá tempo ainda. Aí ele diz, e será pregado este evangelho por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Tem muitos lugares aí, longínquos, em vários lugares da terra, que se fala dialetos que a gente nem sabe como é que fala. Tem mais de 3.000 dialetos aí por aí, nos países aí, e as pessoas precisam aprender a falar naquele idioma para poder falar de Jesus para aquelas pessoas. Tem que dar testemunho a todas as nações, não é algumas nações.
Isso vai se cumprir, irmão. Isso vai se cumprir. Agora, para isso se cumprir, então, uma conclusão, virá o fim. O fim do quê? O fim da era que nós estamos vivendo e vai acontecer o arrebatamento. O fim não é o fim do mundo. É o fim da graça. É o fim da oportunidade de ser salvo. Entende isso? E como é por todo mundo e para dar testemunho a todas as nações, todo mundo e todas as nações, eu anotei aqui 88. Né? 2 evidências. Então você vê, irmão, que estamos já entrando um pouquinho na escatologia e infelizmente, a peneira vai passar. Jesus intercedeu por Pedro, porque Satanás cerandou ele e chamou, pediu para Jesus para peneirar ele. Percebe? E aí dá um negócio aqui, irmão, que Deus está me dando agora. Oh, meu Deus! Se Deus não usar os pregadores para peneirar o povo, no sentido não que o pregador vai peneirar, porque você já entendeu que o pregador não tem esse poder. Mas o pregador tem condições de pegar a palavra, botar o povo dentro dela e fazer assim, ó, para ver se o povo passa, para o povo acordar. Agora você vê que o próprio diabo pediu para Jesus que ele queria peneirar. Em outras palavras, o diabo queria pegar Pedro e pegar a própria palavra e jogar Pedro dentro da peneira. O diabo quer usar a própria palavra contra Pedro. Então é melhor que eu como pregador, que você como pregador, pega o povo e põe na peneira antes que o diabo ponha eles na peneira. Porque quando o diabo colocar, justamente para que eles não passem no buraco, no furinho da peneira. Porque enquanto o pregador está peneirando, mas ele está dizendo, não passou, muda. Não passou, transforma. Não passou, transforma a sua vida. Santifica a tua casa, santifica o teu modo de viver. Então ele tá mexendo na peneira, na pregação, mas ele está dando chance para a pessoa mudar. Agora o diabo não, o diabo falou para Jesus, eu quero peneirar esse cara aí. Eu quero usar a tua própria palavra, jogar ele dentro dessa peneira, eu quero ver se ele passa. Aí Jesus falou, Pedro, eu roguei por ti. Olha o ministério da intercessão. Ministério da oração e da intercessão. Mas eu roguei por ti. Aí Jesus fala, quando te converteres, andava com Jesus há 3 anos, não era convertido. Tá vendo? Não é eu que estou falando, irmão, tá a Bíblia. Pedro, quando tu te converter, apacenta os teus irmãos. Não tinha se convertido direito. Né? Que Deus nos esclareça, irmão. Porque é melhor passar na peneira na mão de um pregador que te aperta, verdadeiro, do que passar na peneira na mão do diabo. Porque o diabo vai fazer gosto de jogar você lá dentro, porque ele sabe que você não passa. Ele é o primeiro que vai querer te peneirar. Percebe isso, irmão? Então, Deus ele está esclarecendo para nós, né? Está esclarecendo para nós algo que veio aqui para mim avisar você. Cuidado com esse evangelho fácil. Cuidado com esse evangelho que Deus só te abençoa. Esse evangelho da zona de conforto. Isso não é este evangelho. Eu tenho procurado anunciar esse evangelho. E quanto mais eu conheço do Senhor, mais eu vejo que nós estamos enganados sobre a maioria das coisas, estamos enganados. Por que Jesus falou? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra, a revelação de Deus. Então, a gente está entendendo, irmãos, que a coisa, né, o negócio é mais embaixo. Né? Vou usar uma expressão que a gente usa, o buraco é mais embaixo. Texto primeiro de 1 Tessalonicenses 4,16, ele diz que, né, ressoada a trombeta, ouvida a voz do arcanjo, que Cristo, né, o Senhor, fala no início do verso, descerá. Né? E ele desce pelo Espírito Santo. Né? Jesus ele continua descendo
Só que agora não como ele veio, ele vem através do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo é aquele que nos alerta, o Espírito Santo é aquele que nos adverte, é aquele que nos guia. O Espírito Santo faz tudo isso. Então nós temos que descer aos pés de Jesus. Primeira coisa, que para mim não perder o contato com o Espírito Santo, eu preciso descer em oração aos pés de Jesus. Que é isso que dá a condição da gente ouvir o Espírito Santo. E a segunda coisa que a gente precisa é se preparar para o arrebatamento. Né? Porque o arrebatamento, ele vai ser como num salto. Pastor, mas você não disse que salto não é de Deus? Então, irmão, o salto, ele não é de Deus. Só que quem vai levar a gente para lá é Jesus, não é eu. Se eu tentar saltar, então eu sou salteador. Né? Eu dei o exemplo da escada aqui. Mas só que quando o Senhor nos tomar para Ele, como fez com Elias, como fez com Enoque, né? Quando o Senhor nos tomar para Ele, aí não é eu que salto, é Ele que me leva. Parece-se com um salto, mas é Ele que me toma. Então, eu desço e depois Jesus me faz ser arrebatado, subir. Né? Então, se eu desço aos pés de Jesus, eu vou ter condição de que Jesus me leve. Então, eu desço e depois eu subo no arrebatamento. Descer e subir, anotei aqui, 89. Então, era isso, irmãos. Eu creio que deu para entender a profundidade, né, do que nós estamos falando aqui. Já lancei para você o versículo escatológico, que é um versículo que a gente vai usar bastante. Vamos interagir ele com outras partes da Bíblia. Mas por hora você já está entendendo que o que Jesus vai fazer não é o que Jesus tem feito até então. Jesus tem usado os ministérios para fazer algumas obras. Mas a partir do momento em que as coisas começarem a caminhar mais para o fim, nós estamos muito perto, Deus vai levantar discípulos. Aqueles que querem o tudo ou nada com Deus. É o Abraão, não é o jovem rico. Ele quer dar o Isaac, ele quer dar o fruto que ele tanto lutou para ter, mas se Deus pedir, ele dá. Porque ele sabe que na mão de Deus, a entrega, a oferta que é dada, é garantia de andar com o dono das ofertas, que é o Senhor nosso Deus. Amém, meus irmãos? Então eu agradeço a Deus por poder levar isso para você, por poder abrir os teus olhos, né? Por mostrar para você que quem vai peneirar a gente não é pregador nenhum. O pregador só pode movimentar a peneira. Quem vai peneirar é a palavra. Se não passar na palavra, irmão, não adianta ser de igreja, não adianta ser pastor, não adianta ser líder, não adianta ser membro da convenção das Assembleias de Deus, não adianta nada disso. Porque a palavra vai peneirar. Tanto que o diabo sabia disso que ele pediu para Jesus para peneirar. Mas Jesus intercede por Pedro e depois Pedro se converte e se torna um discípulo, né, um hipermercado que ele ganha. Numa pregação ele ganha quase 3.000 almas na primeira que ele prega. Então você vê 3.000 almas, olha o fruto, olha quanto ele conseguiu produzir. Então Deus ele quer levar a gente num outro nível, porque a palavra de Deus vai se cumprir através de nós. Então era isso que eu tinha para falar hoje. Espero que você tenha sido abençoado com esse vídeo e estaremos dando continuidade nesse tema no nosso próximo vídeo. Compartilhe, leve para pessoas, leve para gente que tem interesse em conhecer mais sobre esse tipo de assunto, né? Faça esse papel aí de divulgador e eu deixo vocês aqui um grande abraço. Fiquem todos na paz do Senhor.